Muito boa noite, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Queria saudar o prefeito da cidade, Bruno Reis. Sei que há muitas autoridades aqui, não poderei saudar a todas elas. Então, eu queria dedicar a minha palestra a 3 procuradores do município que estão aqui presentes. Os 3 são muito amigos meus, são meus sócios, Rafael Alexandria de Oliveira, Pedro Leonardo Sambes Caime e Daniela Santos Bonfim, 3 procuradores do município de Salvador, em nome dos quais eu queria dedicar essa palestra. E talvez eles saibam por que essa palestra é dedicada a eles, por razões especiais. Eu tenho mais de 600 palestras feitas em minha vida. Já fiz algumas palestras em congressos associativos, de palestras inaugurais e palestras de encerramento. Sempre me considero, sempre sou bastante prestigiado pelas carreiras, isso me envaidece demais. Agora, eu nunca fui convidado, nas 600 e tantas palestras que já fiz, para falar sobre axé music. Então, vocês imaginem, comentava com minha esposa ali, fiz, Renata, eu não fico nervoso com nada, para essas coisas eu levo muito na boa. Mas falar sobre axé music me deixou nervoso. Eu estou fazendo essa palestra há 8 meses. Veja bem, eu estou elaborando uma palestra há 8 meses. Eu precisava começar, inclusive, justificando a minha presença aqui. Porque as pessoas ficam me perguntando, já tem uns 10 dias que me perguntam, Fred, como aconteceu esse convite para que você falasse sobre axé music? Logo você, designado como especialista em direito processual civil. Aí minha resposta, em tom, evidentemente, humorístico, e os baianos soteropolitanos vão saber por quê, eu respondo assim, como aconteceu? Nem Osíris sabe como aconteceu. Quanto mais eu. Eu sou um contemporâneo da axé music, nasci em 74, portanto, em 85, vi muito claramente, me lembro muito claramente do lançamento do disco do Luiz Caldas, que é o disco que se considera, né, como marco, o inaugural. Sou um fulião já há bastante tempo, fulião de carnaval de rua, fui diretor de bloco de carnaval, fui chefe de segurança de bloco de carnaval, fundei o primeiro bloco de carnaval que saiu sábado de tarde em Salvador, no carnaval de 1990, com uma Kombi amarela de carro de apoio, ali no circuito, que era o único circuito da época, o circuito do Campo Grande, fazendo a curva na Casa de Itália. E ainda, não bastasse isso, também fui advogado muitos anos de algumas estrelas da axé music. Pude ver, portanto, a axé music dentro de uma outra perspectiva. Então, essas são as minhas credenciais. Horríveis para poder falar sobre a axé music, mas essas são as minhas credenciais. Para quem não é da cidade, fica aqui o registro histórico de por que essa expressão axé music. Faço questão de mencionar isso porque essa origem é curiosa. No final dos anos 80, um jornalista baiano chamado Agamenon Brito, no início daquele movimento, Agamenon Brito era um roqueiro, ele, não gostando daquilo, resolveu criar um termo para achincalhar esse movimento, achincalhar esse tipo de música. E criou esse termo curiosíssimo, que é axé music. Uma junção de uma palavra iorubá, axé, com a palavra em inglês, music, gerando uma palavra do baianês, que é axé music. Então, essa expressão é uma expressão muito curiosa, sobretudo porque ela revela um profundo equívoco de quem a escolheu para achincalhar. Axé em iorubá significa energia vital, ou força de vida. Há muitas formas de você definir o que é axé. Quando ele diz que a música é uma música axé, não poderia designar melhor. A axé music é, de fato, uma música com muita força vital. Uma música que carrega axé, carrega essa energia. Então, eu brinco que essa designação mirou em uma coisa, acertou em outra. Aquilo que a gente, nas aulas de direito penal, chama de aberratio ictus. Não sei se você se lembra. Você mira uma coisa, acertou na outra. Ele mirou para esculhambar e gerou um signo que chegou até hoje, uma palestra de procuradores e procuradoras do município, falar sobre a axé music, a palestra inaugural. E o ponto que eu quero defender aqui é o seguinte: a axé music é uma designação
que tem ao menos 6 dimensões. 6 dimensões. E eu quero demonstrar cada uma dessas 6 dimensões. Por isso que eu falei 8 meses para poder identificar essas 6 dimensões. A primeira dimensão da Axé Music é a dimensão musical, evidentemente. A Axé Music é um tipo de música percussiva, necessariamente percussiva, embora não somente percussiva, mas necessariamente percussiva. A Axé Music é uma enciclopédia que abrange de galope a rock and roll como Asa de Águia, ao shot e ao samba reggae e ao arrocha e a baladas românticas e até mesmo um forrozinho e, evidentemente, os fresos pernambucanos. Então, essa música chamada de axé é também uma enciclopédia. É muito importante perceber isso. A terceira característica da Axé Music é que ela é uma música para dançar. Ela é uma música para dançar. E não apenas para dançar, mas para dançar coletivamente. A Axé Music é um tipo de música que nasceu para que as pessoas dancem juntos. Dancem juntas. Não dancem sozinhas. Isso também é um ponto muito importante do ponto de vista da antropologia carnavalesca. A Axé Music também é uma música de festa. É uma música de festa. É uma música para dançar junto. É uma música percussiva. É uma enciclopédia e é uma música de festa. E é uma música de origem inegavelmente afro-brasileira. Nós não podemos negar que a Axé Music é produto dessa junção de culturas que a gente pode chamar de uma herança afro-brasileira. E aqui eu me remeto à primeira música desse cancioneiro enorme, que é a da Axé Music, que eu quero mencionar, que é Alegria da Cidade, de Jorge Portugal. A Alegria da Cidade, que é uma obra-prima, talvez a letra mais bonita da Axé Music de todos os tempos. Ela tem um verso, toda vez que eu ouço eu me emociono. A Alegria da Cidade é uma música feita por Lazo Matumbi e Jorge Portugal, a letra de Jorge Portugal, cantada por Lazo, e que é uma afirmação do orgulho negro e do orgulho negro da cidade. E tem um verso que é ótimo. Ele diz assim: eu sou parte de você, mesmo que você me negue, na beleza do afoxé ou no balanço do reggae. Quem é de Salvador, por mais branco que seja, como é o meu caso, não sabe, às vezes nem aceita, às vezes nem pensou nisso, mas corre no seu modo de viver o mundo a cultura negra, a cultura afro-brasileira, por mais que você negue, por mais que você não saiba. E quando Jorge Portugal diz isso no início meados dos anos 80, logo no início da Axé Music, ele faz essa afirmação que a gente não pode negar. A Axé Music é produto de uma herança afro-brasileira, que produziu mais de 600 músicas que estão em qualquer repertório musical, em qualquer cancioneiro, de todos os cantos do Brasil, onde você viaja, para onde você vai, isso em qualquer lugar do mundo, você ouve a Axé Music. E você se conecta com o maior soft power baiano, sem dúvida, que é essa obra musical, esse conjunto enorme de canções que mexem com as pessoas, que emocionam as pessoas. Veja que a palestra de Ana Amélia foi recitando versos desse cancioneiro. E todos sabem que canção é essa. Então essa é a primeira dimensão, a dimensão musical. Só que a Axé Music não é apenas música. A Axé Music, e aí vamos para a segunda dimensão, é também dança. Como eu disse, dança coletiva. A Axé Music não é valsa. A Axé Music não é valsa. A Axé Music é dança e dança coletiva. E eu gosto de dar como exemplo a canção Forasteiro, do Baiana System, que é uma canção instrumental, não há letra. E quem não conhece, por favor, depois da palestra, vá ao YouTube e coloque Forasteiro e veja o que acontece nas ruas quando o forasteiro canta. Uma dança coletiva, sem ensaio algum, ninguém ensaiou aquilo, e todo mundo consegue dançar no ritmo, juntos, pulando alucinadamente uma música instrumental. Instrumental. É muito impressionante o impacto que essa dança tem. E é uma dança de terreiro. A herança afro-brasileira fez com que as danças relacionadas à Axé Music sejam influenciadas claramente pelas danças de terreiro.
religiões de terreiro, sobretudo os candomblés baianos, o banto, o jeje e o queto, são os três que se estabeleceram aqui, tem como uma marca algo muito bonito. Mas eu sempre penso nisso, embora seja ateu, eu sempre penso nisso. O candomblé é um tipo de religião em que os santos dançam. É uma religião em que os santos dançam. Isso diz muito. Isso diz muito. Como os santos dançam e rodam e giram, aquilo influenciou claramente o modo como a gente lida com a existência. E, para mim, não é por acaso que o verso, que eu reputo, o verso mais bonito do cancioneiro da Axé Music, na minha opinião, claro, é um verso da música Maibê Dandá, de Carlinhos Brown. Já falei sobre esse verso várias vezes. Eu acho esse verso realmente muito bonito. Quando ele diz o seguinte: a alegria de Herê, e Herê é uma entidade criança, é um encantado criança, a alegria de Herê é ver gente sambar. Eu acho isso de uma beleza enorme e mostra o impacto que a Axé Music tem na dança. Dança essa que produziu coreografias históricas, que vão desde as iniciais, lá de trás, e as pessoas da minha geração, Bárbara certamente vai lembrar disso, daquele início em que a gente não sabia a diferença de deboche, fricote e tititi. Deboche, fricote e tititi. Até a dança do El Bicho, de Ricardo Chaves, as clássicas coreografias dos ícones brasileiros, que são as dançarinas e jacaré do Geraçamba El Tchan, viraram ícones do Brasil. Todos aqui, da minha época, seguramente já dançaram ou quiseram aprender a dançar as danças do Geraçamba. Aliás, comentava com uma amiga minha ontem que o verso inicial de Paquerei eu acho espetacular. Tira a cadeira e abre a roda, menina. É hora de dançar. Eu acho isso espetacular. Espetacular. Abre a roda aí. É chegada a hora de dançar e dançar no ritmo do Geraçamba, atual El Tchan, né? Para quem não sabe. E até chegar o pagode baiano. O pagode baiano mais recente, com coreografias realmente espetaculares e sensuais, como todos sabem, a Zona de Perigo de Léo Santana, que as principais influenciadoras do Brasil, e eu vi a maior influenciadora de moda do Brasil, influenciadora de moda Triple A, porque só vende para milionários, fazendo essa coreografia. Eu vi, alguma coisa está acontecendo com esse poder que nós temos de mexer com o emocional das pessoas. Essa é a segunda dimensão. Vamos para a terceira dimensão. Essa é a dimensão mais, talvez, curiosa. A Axé Music é também poesia. As pessoas, sobretudo as pessoas que não conhecem a Axé Music, as pessoas que vêm de fora, ficam perturbando e ficam transformando a Axé Music numa caricatura com lá, 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 o, como se só falássemos vogais. Ou onomatopeias. Eu quero mostrar que existe poesia, e poesia muito séria na Axé Music. Por exemplo, existe poesia nonsense na Axé Music. E o nonsense da Axé Music daria só uma palestra inteira sobre isso. Mas eu quero destacar um verso do poema nonsense da Axé Music, que é de Carlinhos Brown, um gênio do nonsense. Na música É Difícil, do tempo também de Bárbara, seguramente. Olhe o início de É Difícil. Isso é sensacional. É difícil te encontrar. Como fazer é difícil. Ou seja, reparem, ele comparou a dificuldade de encontrar uma mulher do arpoador, sendo ele de Salvador, a menina do arpoador. Ele faz a seguinte consideração: tá muito difícil encontrar essa menina lá do arpoador. É tão difícil quanto fazer um edifício. Ou seja, é tão difícil quanto construir um prédio. Eu realmente não consigo entender essa comparação. É difícil te encontrar, como fazer é difícil. Pois bem, essa canção, que é puro nonsense, do nada aparece com o seguinte verso: me devolva o meu canário e fique com o seu papagaio. Isso é sensacional. Ou seja, é a trocando em miúdos da Axé Music baiano, levando em consideração que trocando em miúdos é de Chico Buarque, o futuro sogro desse rapaz. Ou seja, tudo se encaixa. O segundo exemplo de poesia da Axé Music é a psicodélica. Rapaz, tem coisas psicodélicas na Axé Music. E você sabe que a poesia psicodélica é um ramo forte da poesia. E eu quero destacar o seguinte primeiro estrofe desse clássico da Axé Music,
Vejam o nível de psicodelia. Quando a estrela brilhar na cabeleira e o galope acordar na beira-mar, bem te vi e a canção da goiabeira, brisa a lua no mato para cheirar, o cometa da guitarra baiana, ou nas cores da cauda do pavão, Zanzibar, tuaregues e batucas, andaluzes gigante, coração. Cometa Mambembe, Carlos Pita, um ícone da poesia psicodélica do Brasil, um clássico da Axé Music. Há exemplos de puro lirismo. Talvez o segundo verso mais bonito da Axé Music seja na canção Bênção, de Carlos Pita, cantado pelo Cheiro de Amor. E aqui eu faço homenagem ao nosso amigo Jorge Santiago Júnior, que sempre me fala desse verso. A bênção, para quem não é de Salvador, a bênção é um conjunto de festividades que acontece no Pelourinho toda terça, desde 83. E aí se chama Terça da Bênção. Tanto que bênção, Terça da Bênção é com B maiúsculo. O ensaio do Olodum, a missa da Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, que é terça de noite. E aí Carlos Pita faz essa música, chamada Bênção, com o seguinte verso. Se coloque ali no Pelourinho numa terça-feira. Ele passou na cabeça uma touca com as cores de Jamaica e me chamou para passar lá na bênção e tomar meu axé. Se a magia da cidade é a fé, o terreiro tem nome de Jesus. Mas isso aí é poesia pura. Com todo respeito aos poetas, isso aqui é poesia pura. Carlinhos Brown, em A Latinha, música que parece que não tem poesia, mas veja esse verso de A Latinha, clássico da Timbalada. Eu quero uma latinha transbordando você. Observe que não é uma latinha transbordando em você. É uma latinha transbordando você. Então ele pega a cerveja, ícone do carnaval, a mulher desejada, outro ícone do carnaval, usa o verbo transbordar numa música de axé, o que é raro, e diz, eu quero aquela latinha transbordando você. Essa imagem, eu fico tentando captar essa imagem, eu acho essa imagem incaptável. De beleza, né? E mais uma vez, a alegria da cidade de Jorge Portugal, com versos que são absolutamente fantásticos. A minha pele de ébano é a minha alma nua, minha amiga Lili. A minha pele de ébano é a minha alma nua. A minha pele é linguagem e a leitura é toda sua. Apesar de tanto não, de tanta dor que nos invade, somos nós a alegria da cidade. Porra, isso é absolutamente incrível. Absolutamente incrível. Isso é poesia pura. E para terminar essa parte da poesia, como esquecer desse ramo da poesia, que é o ramo mais antigo da poesia do mundo, talvez, de poesia escrita, que é a da poesia épica, as epopeias. Homero fez um poema épico há 3.500 anos atrás. E a Axé Music tem as suas epopeias. Brilho de beleza de Nego Tenga. O nego segura a cabeça com a mão e chora sentindo a falta do rei. Bob Marley tinha acabado de morrer. E o Muzenza, na Vila Rosenval, da Liberdade, chorando a morte de Bob Marley, faz um enredo de escola de samba, que poderia ser tranquilamente um enredo um Axé Music de enredo. Brilho de beleza. Eu sou negão de Jerônimo de Santana. Claramente uma epopeia afro-indígena. Faraó, enfim, todos sabem. Faraó é um livro de história. Final dos anos 80, produto dos festivais do Olodum para a reafirmação e a importância das influências negras na nossa cidade. Foram buscar o Egito como referência. Mas nada supera Madagascar Olodum de Rei Zulu. Aí eu preciso ler o início dessa epopeia. Esse é realmente um poema épico. Criaram-se vários reinados. O ponto de Imerinas ficou consagrado. Rambozalamana, o vetor saudável, e Vato, cidade sagrada.
A rainha Ranavalona destaca-se na vida e na mocidade. Majestosa negra, soberana da sociedade. Alienado pelos seus poderes, Rei Radama foi considerado um verdadeiro Meiji, que levava seu reino a bailar. Bantos, indonésios, árabes se integram à cultura malgaxe. Malgaxe, palavra numa música de axé, Ana. Malgaxe é o toponímico, né? Não é toponímico, não, é o patronímico, não. É o gentílico. É o gentílico de quem nasce em Madagascar. Malgaxe é bantos, indonésios, árabes se integram à cultura malgaxe, raça varonil alastrando-se pelo Brasil. Sankara Vatolai faz deslumbrar toda a nação, merinas, povos, tradição, e os mazimbas que foram vencidos pela invenção. Isso é um poema épico, uma epopeia da Axé Music. A galera dançava isso e cantava. Quarta dimensão, a estética. A Axé Music é um acontecimento profundamente estético. Daí, para mim, a sua força enorme. Vejam, Alberto Pita no Cortejo Afro e J. Cunha no Ilê Aie. Ambos responsáveis por toda a tapeçaria e toda a indumentária, todos os trajes e a iconografia do Cortejo Afro e do Ilê Aie. Não por acaso, os dois hoje são artistas plásticos mundialmente consagrados. Alberto Pita é vendido fora do Brasil. Os filhos de Gandhi são um acontecimento estético antes de qualquer coisa. Ver os filhos de Gandhi passar, ver os filhos de Gandhi sair. O traje dos filhos de Gandhi faz parte da iconografia de Salvador e da Bahia. É impressionante a sensibilidade de Caetano, quando lá em Beleza Pura, no final dos anos 70, ele faz uma música dedicada à beleza desse tipo de manifestação, que ele chama de beleza pura, e todas elas manifestações da cultura afro-brasileira. E tem um verso deles que todos conhecem: dentro daquele turbante dos filhos de Gandhi é o que há. Tudo é lindo demais, tudo é muito elegante. E o Ilê Aie, que faz um concurso da beleza negra há décadas, todo sábado, pré-carnaval. Imagina o que significou isso há 40 anos atrás, um concurso de beleza negra, de mulheres da comunidade, que poderiam fazer os seus penteados, usar as suas roupas, os seus turbantes, num tempo em que o penteado era alvo de perseguição policial. Então, ver esse movimento de afirmação estética, de beleza, pura beleza. Quem já viu, quem já foi e viu, sabe do que eu estou dizendo. E as cores do Olodum, as cores do Olodum viraram um ícone da cidade. Onde você vai no mundo, se você encontrar aquelas cores, você remete exatamente a Olodum e a Salvador. As cores foram escolhidas para representar o pan-africanismo, a força e a potência do continente africano, e viraram marca de beleza e iconográfica e estética da nossa cidade. E o candeal com o gueto, com as pessoas pintadas, com os timbaus da timbalada, nem sabia que era timbalada, com os timbaus da timbalada que começaram com aquelas frutas, hoje estão assim, mas nas primeiras versões de timbalada, os timbaus vinham com frutas pintadas, com a galera pintada de branco, você não entendia por quê. Era um acontecimento estético. Era um acontecimento estético, como o gueto também. Pedrinho da Rocha, desenvolvendo as mortalhas dos abadais. As capas de disco, com fotos de Mário Cravo Neto, talvez o maior fotógrafo brasileiro da época. Feijão com arroz, foto dele. Alfagametizado, foto dele. Daniela Mercury, o trio de Daniela Mercury tem 2 andares, tem um mezanino para que haja dançarinos. Observem bem, Daniela Mercury transforma o trio dela num palco de teatro. É um teatro andante, é a única que faz isso, com pessoas dançando num segundo andar. Ninguém coloca dançarino em trio elétrico, salvo Daniela Mercury, porque isso é uma força estética, é um acontecimento estético. Então é muito impressionante a força estética da
She Music. Aí chegamos à quinta dimensão, já estou terminando. É a dimensão da tecnologia. Nós aprendemos e desenvolvemos uma tecnologia de fazer festa de rua para as pessoas, com multidão, com 2 milhões de pessoas na rua, curtindo música, e o que acontece é furto, e alguém que ficou embriagado bate a cabeça em algum lugar. É isso que acontece depois de 7 dias de carnaval, com 2 milhões de pessoas na rua. Isso é resultado de uma profunda tecnologia de festa que se exporta e durante anos foi fruto de muitos dividendos para a cidade. Quando a gente exportou a tecnologia de fazer festa no Brasil todo. Porque nós desenvolvemos isso aqui, os blocos, as seguranças. A Prefeitura de Salvador pode falar em qualquer lugar do mundo como se faz festa para 2 milhões de pessoas e ela vai ensinar as pessoas a fazer isso. Ela vai ensinar a Prefeitura de Tóquio a fazer isso. Vai ensinar a Prefeitura de Nova York a fazer isso, porque ninguém faz isso melhor do que a gente. Então, há também uma dimensão tecnológica na She Music que a gente não pode descartar. Mas, finalmente, e para encerrar, a gente chega à sexta e última dimensão. Evidentemente, eu deixei para o final essa dimensão, porque é a que me fez mais refletir. Assim, demorei para chegar a essa conclusão. A She Music é um ethos. E o que é um ethos? Ethos com palavra grega. Não tem tradução para essa palavra. O que quer dizer que a She Music é um ethos? A She Music é um modo de se relacionar com a vida e com a existência. Modo esse regido pela alegria, compartilhado pela comunidade e transmitido como sabedoria. E isso é muito impactante, porque algo ser regido pela alegria, tanto um modo de viver a vida, um modo de viver o real, regido pela alegria, compartilhado em comunidade e transmitido como sabedoria, é um modo de viver que leva em conta uma intensa sensação de presente, para usar a imagem de Muniz Sodré. É algo concretamente ligado ao prazer constitutivo do viver, numa comunhão com o real. As imagens são todas de Muniz Sodré. Talvez o maior intelectual baiano vivo. E a alegria, quando rege as nossas coisas, rege nosso modo de ver, rege a ponto de nos impelir para fazer festa, que é o caso da festa aqui, que é a razão de ser da She Music. E as pessoas fazem festa, diria Beto Sem Braço, compositor carioca. As pessoas fazem festa para espantar a miséria. Não fazem festa porque a vida é boa. Fazem festa para espantar a miséria. De outro modo, Fausto Nilo e Moraes Moreira disseram isso no clássico Chão da Praça, quando ele diz esse verso que é lindo, né? Tem que dançar a dança, porque é a nossa dor que balança o chão da praça. Esse ethos, tanto esse modo de compartilhar a existência e transmitir sabedoria, tudo isso regido pela alegria, talvez seja a principal contribuição que nós, soteropolitanos, temos a dar ao mundo. Talvez essa seja a maior contribuição, uma das grandes contribuições que nós, soteropolitanos, podemos dar ao mundo. E aos demais brasileiros que estão aqui presentes e a outros que não estão presentes. Talvez essa seja uma das minhas utopias. Como diria Eduardo Gianetti, como disse Eduardo Gianetti, parafraseando ele, a utopia de a gente rejeitar, nós, soteropolitanos, rejeitarmos a crença de que a gente não pode ser original, rejeitarmos a crença de que a gente não tem nada a contribuir para o mundo. Eu acho que o modo de a gente viver a vida
é algo que a gente pode exportar para o mundo. Não foi por acaso que eu decidi viver e morrer em Salvador. Nada obstante todas as forças econômicas, psicológicas, que me fizeram durante muito tempo querer fazer com que eu saísse daqui. E acho que todos sabem que eu sou uma pessoa bastante conhecida na minha área de processo. Eu posso falar isso sem vocês acharem que eu estou tirando onda. E é muito difícil chegar no ponto que eu cheguei em termos de influência na minha área e dizer para todo mundo que meu celular é 71. É muito difícil. Mas eu realmente acredito que a gente tem esse algo a contribuir. Esse ethos da Axé Music. E eu encerro a minha exposição com um trecho de uma coluna de Luiz Antônio Simas, historiador carioca, com laços baianos, a avó é baiana, que, quando ele escreveu no Globo, em 5 de outubro de 2017, portanto, há uns 8 anos, numa coluna chamada Espantando a Miséria. Ele encerra essa coluna desse jeito, e eu me valho das palavras dele para encerrar minha palestra. Abre aspas. Nós estamos em um momento especialmente propenso ao sucesso dos que desqualificam e demonizam o hábito de festejar e praticar as ruas. Artimanhas do demônio, coisa de gentinha, herança maldita ou sintoma de alienação, a festa, e não um evento meramente mercantil, é vista como assintosa em um contexto que parece mais propício às imolações raivosas no chão especulado e esvaziado de sentido. A terra destroçada necessita das giras de reencanto. A disputa está aberta e eu tenho um lado. Jogo no time do Beto Sem Braço, do meu avô, dos caciques, bolas e bafos. É no arrepiado das arrelias e na plenitude dos corpos em transe de liberdade, que o mais subversivo dos enigmas há de nos salvar de todas as misérias. A capacidade criadora de alegria nos infernos. Muito obrigado.